Olá, feliz Páscoa para você. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da Páscoa do Senhor, domingo da ressurreição. Venha comigo, Padre Fábio Eduardo, trazendo para você, neste domingo, mais um Rezando a Palavra. Meu querido irmão, amada irmã, espero que você esteja bem, mesmo diante, como sempre falo, de todas as tribulações. Desejo, no início desse nosso Rezando a Palavra, toda a alegria, toda a vida que brota do ressuscitado. A palavra de hoje, como você sabe, os domingos aqui estamos e logo abaixo na nossa descrição estão as citações dos textos bíblicos que proclamamos de maneira particular nessa liturgia de hoje. Então hoje, mais uma vez, você pode conferir os textos que nos são propostos para rezarmos. Olha, quero dizer para você da alegria de poder estar aqui, de celebrar contigo a esperança, de poder celebrar contigo a vida. O texto narrado para nós no Evangelho de hoje, segundo João, apresenta Maria Madalena logo cedo, ainda de madrugada, indo ao túmulo. É bem interessante essa observação de João, porque na verdade ele não está preocupado em trazer uma narrativa cronológica de horário, mas fala que também era o primeiro dia da semana, para dizer que um novo tempo estava para começar. Maria Madalena vai aqui representando todos os cristãos, a comunidade cristã inicial e todas aquelas pessoas que ainda vivem na penumbra da fé. Não conseguiram ainda experimentar o ressuscitado de maneira profunda. Por isso, a madrugada. Ainda é noite, mas não é a noite completa e ainda não é manhã por completo. É o período da passagem, mas, como eu disse, o primeiro dia da semana, para dizer que um novo tempo começa. É um novo ciclo de vida oferecido pelo ressuscitado. O curioso é que Madalena vai e percebe que o túmulo está vazio e volta correndo para falar com os dois discípulos, o discípulo amado e Pedro. E aqui nós vamos encontrar alguns detalhes. Na fala de Madalena, ela diz: tiraram o Senhor do túmulo. E aí nós nos perguntamos, mas Madalena não estava só? Como que agora ela utiliza o verbo no plural, tiraram? Tiraram o Senhor. Pois bem, porque Madalena ela representa, como eu disse, todos aqueles que ainda não encontraram com o ressuscitado e que por isso há dúvida. Outro detalhe, quando nós ouvimos a narrativa, lemos a narrativa, Pedro e o discípulo amado estão sozinhos. E nós nos perguntamos, onde estão os outros discípulos? Onde estão os outros 9 discípulos? Exatamente para dizer que uma comunidade que não faz a experiência do ressuscitado, ela não permanece de pé. Ela se dispersa, ela se perde. E a partir do anúncio de Madalena, que vê apenas que algo aconteceu, os 2 discípulos correm. E aí, querido irmão, eu faço uma pergunta para você. Qual a motivação da tua vida? Qual a motivação que te faz caminhar depressa? Qual a motivação hoje que te faz correr? Pois bem, o Evangelho quer responder para nós exatamente essa nossa questão, esse nosso questionamento. Falam que os 2 discípulos correm, porém o discípulo amado corre mais depressa. Na tradução, muitos interpretam o discípulo amado como o próprio evangelista João. Porém, nós aqui vamos saber que na narrativa original, lá no seio da palavra, o discípulo amado não representa uma pessoa apenas, nem está dando aqui a característica de apenas um dos discípulos de Jesus. O discípulo amado, conforme a própria palavra diz, é o discípulo que ama, que deve ser todos nós, amados por Jesus e que amam o próprio Jesus.
Por isso falam que os dois saem juntos, mas o discípulo amado corre mais depressa. Vale lembrar que Pedro aqui ainda está marcado pela traição, Pedro ainda está marcado pela falta da reconciliação com Jesus. Pedro havia negado. Assim, Pedro representa todos aqueles que ficam apenas movidos pela tristeza, pelo sentimento de morte, pelo sentimento de traição, pela negação. Todos esses sentimentos negativos faz com que a gente seja pesado e não consiga caminhar e correr depressa. O discípulo amado, como eu disse, ele é movido pelo amor. Por isso, ele consegue correr rapidamente e chegar primeiro. Por quê? Porque o amor sempre nos impulsionará. O amor fará com que a gente sempre chegue na frente. Por isso, queridos, neste dia, neste domingo da ressurreição, aqueles que amam sempre chegarão primeiro. Quem ama nunca fica para trás. Mas tem um detalhe, diz que o discípulo amado, ele chega primeiro, mas ele não entra, ele espera Pedro. Porque o amor nunca é egoísta. Mesmo que a gente tenha condições de chegar primeiro, a gente nunca vai querer ficar sozinho e nem tampouco deixar para trás aqueles que por uma razão ou outra não souberam experimentar a vida, o perdão e o amor. Naquele momento, o discípulo amado entende que Pedro, como escolhido de Jesus, precisava se reconciliar com o Mestre. Por isso, o discípulo amado tem essa atitude de hombridade, essa atitude de misericórdia, de compaixão, de amor. Deixa Pedro entrar. E ali Pedro entra e vê que algo está estranho, mas ainda não compreende. O discípulo amado, então, entra depois e percebe que ali está vazio e que há sinais de que algo de extraordinário aconteceu. E diz então que ele viu e acreditou. O amor, querido, será sempre uma condição para nós acreditarmos. Fé e amor caminharão sempre de mãos dadas. Porém, para terminarmos, é interessante observar que o sepulcro vazio não é prova suficiente de que o Senhor ressuscitou. O sepulcro vazio é um indício. Mas para nós entendermos quem de fato é Jesus ressuscitado, é preciso ir onde Ele está, encontrar com Ele, ser envolvido por Ele. Por isso, nos dias de hoje, onde o Senhor se faz presente, vivo e ressuscitado, se faz presente, vivo e ressuscitado na igreja, mas se faz vivo, presente e ressuscitado nos inúmeros gestos de amor. Por isso, para nós concluirmos este rezando a palavra de hoje, em tempos de pandemia, em tempos de tantas mortes, em tempos de tanta desesperança, em tempos de tanta aflição, digo para você, deixe o amor te visitar. Deixe que o amor te mova, para que você perceba que mesmo em todos esses males que têm acontecido em nosso meio, o Senhor tem dado seus sinais de que um novo tempo nós podemos começar. De que movidos pelo amor, não pelo egoísmo, de que movidos pelo perdão e não pela raiva, que movidos pela vida nova e não pelo passado, que movidos pela ressurreição e não pela morte, nós conseguiremos caminhar e perceber que Jesus está aqui conosco. Por isso, querido irmão, neste tempo de tantas mortes, não fiquemos a olhar para o sepulcro, fiquemos a olhar para Jesus que nos diz, recomece, lute pela vida, porque o amor sempre vence a morte. Feliz Páscoa para você.